Bom dia a todos que estão aí nos assistindo pela internet. Essa manhã é bem atípica, né? Mas como Igreja do Senhor Jesus, creio que não só aqui no Porto do IP, mas em vários lugares do mundo, a igreja tem entendido essa necessidade de continuar reunida em espírito, na verdade, né? As famílias em casa e os cristãos aí fazendo seus devocionais e também não deixando de congregar dessa maneira, né? De casa em casa, pela internet, um apoiando o outro e colaborando também nesse momento tão difícil da nação, né? Do mundo como um todo. Nós queremos dar sequência ao estudo da carta de Efésios e hoje pela manhã nós vamos terminar aí o capítulo 3, tá bom? Quero que você abra então Efésios capítulo 3. Hoje vamos falar sobre o novo poder. Nós vamos perceber nesta leitura que esse novo poder, ele na verdade não é tão novo, mas uma vez que nós já lemos no começo do capítulo 3 esse mistério que foi revelado, que é a igreja, esse poder então vai abranger a igreja, que é a oração. E Paulo vai fazer mais uma oração aqui agora, no final do capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos ver então esse texto agora. Eu vou projetar aqui. Acompanhe comigo aí a leitura. Por esta razão, ou por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Só quero iniciar aqui, voltando e observando contigo, pedindo que você observe, por conta desse novo poder, a intensidade desse texto e dessa oração. Olha, por exemplo, essas palavras que vão trazer essa ideia de totalidade. Então, Paulo vai dizer aqui: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família. Poder que identifica esse grupo como debaixo ou pertencentes a uma família que tem em Deus o grande Pai, tanto no céu como na terra. E aí ele falando obviamente dos crentes da igreja triunfante que está no céu, e a igreja militante, nós que estamos aqui na terra ainda. Segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos. E este poder, este novo poder, é um poder que é vivido em comunidade. É claro que nós somos chamados para ter o nosso tempo, ainda mais agora, né? Reclusos aí nas casas. Nós queremos continuar buscando a Deus individualmente, mas não com individualismo. A igreja é uma igreja composta por todos os santos, e esse poder deve ser experimentado e vivenciado no ambiente da igreja, entre todos os santos, e compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, isso também é especial nesse novo poder, que nos faz conhecer esse amor de Cristo, que vai além de todo o
conhecimento, de todo o entendimento. Para quê? Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E aqui algo realmente muito especial e até posso dizer enigmático. Né? O que significa isso? Toda a plenitude de Deus. É um termo, sinceramente, muito difícil de entender. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse novo poder, ele nos traz para uma realidade, uma vivência, debaixo de uma graça, de um amor, né? De uma misericórdia, de uma ação de Deus que é infinitamente maior e pode nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Olha que Paulo já pediu muita coisa extraordinária até aqui. Ele vai concluir dizendo que, apesar de tudo que já foi dito, Deus ainda pode fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. E aí a conclusão tem que ser óbvia diante de toda essa graça, de toda essa bênção de Jesus Cristo. Né? A Ele seja a glória da igreja em Cristo por todas as gerações e para todo o sempre. Percebe a intensidade dessa oração? Só olhando esses termos aí de completude, né? Tudo, todo e todos, para sempre, enfim, dá para perceber, como diz Hernandes Dias Lopes no seu comentário, que esta é considerada a oração mais ousada da história, e de fato, né? Até ouvindo também o outro comentário, a pregação sobre esse texto, Augusto Nicodemo cita o seu sogro, e que eu via nele a seguinte frase, e ele aplica isso a este trecho, a esta oração: a mensagem sempre é maior que o mensageiro. E quando nós lemos esse trecho e percebemos os detalhes da oração de Paulo, realmente nós ficamos assim maravilhados com a profundidade do ensino que tem aí e o quanto nós somos rasos no entendimento muitas vezes. Então, de fato, se isso não tivesse na Bíblia, a gente não ousaria dizer algo desse gênero, né? Está descrito aí na oração de Paulo. É muito profundo isso para nós. Os romanos poderiam até prender Paulo, e o que acontece diante dessa oração mais surpreendente, mais ousada da história, é que Paulo está fazendo essa oração preso. Isso é interessante também. Ele podia estar preso, podia estar algemado, poderiam até costurar sua boca, mas o que nós percebemos aí é que eles não poderiam impedir o apóstolo Paulo de orar. Aliás, nenhuma força na terra pode impedir os homens de orar. Este é um novo poder, este é o grande poder que a igreja tem, é o grande poder que o cristão tem, o poder da oração. Muitas pessoas aí buscam no cristianismo poder para muita coisa, mas o essencial, o maior poder que nos foi concedido é esse poder da oração. E nós vamos ver também mais adiante que Paulo pede poder exatamente para quê? Para amar. É por esse poder que você, cristão, deveria pedir nesse dia. É por esse poder que você deveria buscar. Buscar, por meio da oração, o poder para amar. Paulo está na prisão, mas ele não está inativo. E é interessante observar também que, movido por esse poder, por esse amor, o pedido que Paulo faz, não só aqui, mas em outros tantos trechos onde ele ora, ele não vai pedir por coisas materiais. Ele não vai se deixar levar por isso. Ele vai pedir por questões mais elevadas. A gente tem que aprender muito com as orações do apóstolo Paulo. E aí, entrando propriamente no texto, ele vai dizer: por esta causa. Vai começar com esta palavra: por esta razão, por esta causa. Que causa é essa? Olha, tudo que ele já vem dizendo no contexto, especialmente a partir do capítulo 2, verso 1 a 10, quando ele vai falar da graça de Deus que nos tomou, nos alcançou, estando a gente, todo mundo morto nos seus delitos e pecados, ele nos deu vida. Então, com
toda essa depravação do homem, Deus vem até ele e oferece vida em Jesus Cristo. A partir do versículo 11 até o 22, ele vai falar também que dentro desse plano de Deus, de trazer vida, de nos resgatar das trevas, da morte, do pecado em Cristo Jesus, ele vai também unir, pela sua misericórdia, judeus e gentios numa nova família e num novo corpo. E essa junção da nova família, formando uma nova família, um novo corpo, é o mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado, que nós vimos na semana passada, denominado igreja. Então, todo esse contexto, todo esse motivo leva Paulo para esta oração, por esta causa. E o que ele faz diante dessa causa? O que não era comum na oração de um judeu, colocar-se de joelhos. Geralmente se orava em pé. Mas aqui, orar de joelhos é uma indicação de reverência e do respeito diante da majestade de Deus, se humilhando e se quebrantando diante dele, em forma de gratidão. Não tem outra maneira, né, de pensar aqui essa atitude na oração do que se prostrando diante de tamanha graça, de tamanha misericórdia, né, do nosso Deus para conosco. E Paulo vai fazer isso. Por causa de tudo isso, por causa desse plano maravilhoso, dessa obra do Evangelho que nos resgatou, nos alcançou, nos tornou um só corpo, uma só família em Cristo e formou essa igreja por meio do seu sangue, a nossa atitude deve ser de gratidão diante de tamanha majestade de Deus e humilhação e quebrantamento. Muito bem, ele vai dizer que diante desse Deus e Pai que toma o nome de toda a família, e aqui toda a família, como já disse, são os filhos de Deus, esses cristãos, judeus e gentios unidos pela graça. E é interessante pensar nisso quando nós olhamos lá para Gênesis, quando Deus pede para Adão nomear os animais, né? E Adão então dá um nome, né? E esse ato de nomear indica ascendência e soberania, né? Então, ao nomear, Adão estava dando identidade para eles. E é isso que nós temos como família de Deus em Cristo, quando recebemos um novo nome diante dele. É ele, ou nele é que nós somos identificados. Deus é o nosso Pai. Então, diante desse Pai, toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, como eu disse, aqueles que já estão no céu, a igreja triunfante, e nós que estamos aqui na terra, essa igreja militante, somos caracterizados como filhos, temos nele o nosso Pai, nossa identidade está em Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos cristãos, é isso que nos identifica, é isso que identifica essa grande família de Deus, que nesse mesmo momento está reunida no mundo todo, adorando a esse Pai. Muito bem, agora nós vamos ver aqui que Paulo ele vai orar por três coisas. Primeiro é por fortalecimento. A partir aí no versículo 16 nós vemos isso, né? Paulo ora para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder no seu espírito. No homem interior, interessante que esse fortalecimento está, esse lugar, o homem interior, é nada mais do que o coração. E nós precisamos disso. Paulo ora por fortalecimento. E esse fortalecimento, né, ele é um fortalecimento na força do poder do Espírito, através do Espírito. E nesses dias difíceis que temos passado, nós temos visto e ouvido de muita gente já entrando meio que em desespero, né, por estar em casa, por ter saído da rotina, muita gente até desesperada por conta de não saber como será os próximos dias e preocupada com o que tem que comer, com o que tem que comprar, gente aí exagerando nisso, gente desesperada, preocupada com seus idosos, gente desesperada, preocupada com suas crianças, gente desesperada, preocupada com seu emprego, gente que está se deixando levar pelo desespero mesmo, gente que tem adoecido até por conta disso, gente que está sem esperança. E o que Paulo pede aqui é algo que nós precisamos muito todos os dias, mas especialmente nesses dias: fortalecimento no nosso homem interior, que é conhecer mais a Cristo, conhecer mais a sua palavra, buscar no caráter de Cristo essa esperança que só Ele pode nos dar, entender que esse momento é difícil, mas nenhum momento
é tão difícil que possa sobrepor a esperança que nós temos em Deus e na pessoa de Jesus Cristo. É um momento difícil, sim, mas um momento onde quem deveria dar o exemplo, né, de esperança, de perseverança, de fé, de boa atitude, seriam aqueles chamados pelo nome de Cristo. E muitas vezes, infelizmente, nós temos visto cristãos, especialmente aí em redes sociais, dando mostras de que não têm sido fortalecidos no seu homem interior. Estão fracos na fé, fracos na esperança, fracos na atitude de como encarar um momento desse, esquecendo-se, né, da presença e do consolo do nosso Deus e do Espírito Santo. Interessante perceber que um crente fortalecido interiormente, ele irá enfrentar as perseguições, ele vai enfrentar a dureza da vida, a crise econômica, doença, peste, epidemias como essa que estamos passando. Mas quando nós estamos enfraquecidos, quando nós estamos orando, isso acontece por conta disso, dessa vida longe de Deus, longe do tempo devocional, palavra de Deus e oração, ficaremos desanimados, não teremos ânimo para prosseguir, vamos acabar dando mau testemunho, nós não avançaremos e não vamos nos comportar como nós deveríamos. Infelizmente, é esse tipo de atitude de fraqueza espiritual que nós temos visto em muitos cristãos, especialmente nesses dias. Esse fortalecimento, ele é a ação do Espírito Santo, é por meio da ação do Espírito Santo, através da palavra. Deus também pode usar um irmão, Deus pode usar uma circunstância, e aliás, que baita circunstância Deus está nos proporcionando para nos fortalecermos ainda mais no homem interior, confiando, se apegando a Deus e a sua palavra. Deus pode usar uma música, Deus pode usar uma pregação, como tem usado, né? E a partir disso, então, você se sente revigorado pela fé e disposto, então, a enfrentar as dificuldades da vida. Muito bem, Paulo também vai orar agora aqui por conhecimento. Ele pede por fortalecimento e ele pede também por conhecimento. Versos 17 a 19, ele vai dizer que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Habite aqui, é importante essa palavra, esse verbo aqui no original. Existem duas maneiras de falar de habitação no grego. Uma delas é essa palavra aí, transliterada por paroikel, que significa habitar por uma noite, por exemplo, ou a ideia de um hóspede passageiro, aquele que está passando, está de passagem, então ele vai se hospedar numa casa, mas vai ficar aí uma noite ou duas, enfim, é aquele hóspede que está de passagem. Quando se quer falar sobre isso, usa-se esse verbo paroikel. Mas quando você quer falar de uma habitação permanente, que é o caso aqui no texto, você usa outro verbo, que é o katoikel. E esta é, de fato, a ideia aqui. Habite pela fé em vosso coração, que Cristo habite pela fé em vosso coração, a ideia de que Ele deve vir para tomar conta. Ele é não apenas um hóspede, não deve ser aquele que vai ficar uma ou outra noite, mas sim aquele que é o dono, o proprietário, que vai chegar e se alojar definitivamente nessa casa. Essa ideia também é descrita lá em Colossenses, capítulo 2, verso 9. Nós podemos ir até lá. Colossenses capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo lá também vai dizer o seguinte: habite, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa ideia também de que em Cristo habita ou permanece nele, está nele permanentemente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Interessante notar esse termo também, plenitude da divindade, nós vamos voltar para isso lá no final do texto. Então aqui tem a ideia de alguém que está morando na casa e tem as chaves dessa casa. E a pergunta que fica aqui é exatamente essa: será que Jesus tem prazer de habitar na sua vida?
Primeiro, Ele está permanentemente habitando em você? Essa é uma pergunta que todo cristão deve se fazer, porque só será fortalecido nesse poder e só vai poder entender e crescer nesse conhecimento quem de fato tem o Espírito Santo, quem de fato tem o próprio Deus habitando permanentemente na sua vida. Essa, aliás, é a grande bênção para a igreja do Senhor Jesus, dessa nova família, ter a habitação permanente do Espírito, do próprio Deus na sua vida. Deus tabernaculando em nós. Essa é a ideia, a chegada do Consolador para isso, para estar permanentemente em nós. E a pergunta é: será que Jesus tem prazer de habitar na sua casa, na sua vida? Será que Ele tem tido toda essa liberdade? Será que você tem de fato entregue todas as chaves de todos os cômodos da sua vida a Ele? Essa é a pergunta que fica aqui, na implicação desse texto. Interessante que ele vai usar aí também duas figuras, né? Uma ele vai extrair da botânica, a ideia de estar arraigados, e a outra ele vai trazer essa ideia da arquitetura, a ideia de estar alicerçados. E essas ideias, elas também aparecem em outros lugares, né? Por exemplo, no Salmo 1, quando o texto fala que é bem-aventurado, né? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Fala que essa pessoa, ela é feliz, ela é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Essa ideia de árvore plantada é a ideia de estar arraigado e a ideia de estabilidade na vida. E também, quando nós vamos lá para Mateus capítulo 7, no verso 24, né, compara também aquele que está firme em Deus como alguém que tem uma casa fundamentada na rocha, alicerçada na rocha, né? E também traz a ideia de edificar essa casa sobre a rocha, de estabilidade na vida. Muito bem, então, arraigados e alicerçados, fundamentados nesse amor. E que amor? Né? Esse amor, então, ele é tanto, olhando para essas figuras, o solo para que se plante uma árvore, como também o alicerce para se edificar uma casa. O amor, nesse caso, se torna indispensável na vida cristã, indispensável para esse conhecimento de Jesus. É por meio do amor, por causa do amor e através do amor que nós mostramos e crescemos no conhecimento de Jesus. É interessante que ele vai dizer que esse amor, ele não pode ser demonstrado apenas e tão somente de maneira individual. Esse amor, ele deve ser conhecido e buscado, né? Ele é possível de compreender juntamente com todos os santos. Aqui falando desse tempo, dessa comunhão, dessa interação da igreja. A igreja que esse corpo de Deus, reunidos em Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, que vai impactar o mundo para a glória de Deus. Deus é glorificado por meio da ação de todos os santos em amor. Essa é a ideia. É assim que nós crescemos no conhecimento. Embora a experiência na vida cristã fale de um conhecimento individual, como eu disse, ela não deve ser individualista. O conhecimento deve ser buscado em comunidade, em junção com todos os santos. E aí ele fala dessa compreensão da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Claro que muitos têm falado sobre isso. Eu acredito que gostei dessa explicação também de Augusto Nicodemos, quando ele pega a ideia do contexto. Eu gosto muito disso, acho que isso é muito aplicável sempre, quando você olha para o contexto para tentar entender algo que está um pouco obscuro. E ele vai dizer que provavelmente isso vai se referir ao evangelho que Paulo acabou de expor. Essas 4 dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade, elas fazem referência a um edifício que é também objeto de estudo, né, no capítulo 2, versos 20 e 21, onde esse mesmo edifício é usado para comparar a igreja. Então, por conta disso, é bem provável que talvez ele esteja querendo dizer que compreender as dimensões, a
largura, comprimento, altura e profundidade, seja entender o que significa pertencer ou fazer parte da igreja de Jesus. Né? O que significa ser cristão e fazer parte do corpo de Cristo. Compreender esse mistério que agora foi revelado, né, em todos os aspectos. E à medida em que nós vamos buscando o conhecimento de Cristo por meio do amor, da ação do Espírito Santo, como corpo de Cristo, nós vamos compreendendo o que é esse mistério, cada vez mais na prática, né? Que Deus revelou, e hoje o povo de Deus, né, que representa aqui na terra, né, o próprio Deus, que age aqui na terra em nome de Deus, e por meio desse amor, porque o que caracteriza verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo é o amor. Então, quanto mais nós amamos uns aos outros, crescemos na unidade, nós vamos conhecendo mais a Cristo e revelando mais Cristo para esse mundo perdido. Muito bem. Então, o verbo conhecer aqui, ele obviamente não vai significar apenas um conhecimento intelectual, mas significa o quê? Um conhecimento por experiência, não apenas saber, mas se apropriar. Conhecendo porque provou, conhecendo porque experimentou o relacionamento da igreja com Cristo, do Filho com o Pai. A história da igreja está repleta de relatos de experiência de algumas pessoas que tiveram do amor de Deus e como isso impactou e transformou a vida dessas pessoas. E aqui, gente, uma coisa é saber desde pequeno, na escola dominical, quem é Jesus, do amor de Jesus, né? Do amor de Deus. Outra coisa é ter experiência desse amor. E algumas perguntas aqui também, implicando esse texto na nossa vida. Será que o cristianismo é algo que mexe conosco, que nos toca, que nos move, que nos transforma, que nos emociona? Ou será que para nós o cristianismo, a vida cristã, a igreja, né, é simplesmente o prédio, o local onde nós vamos no domingo na reunião? Será que o cristianismo não significa apenas seguir algumas regras, contribuir na igreja, ou cumprir algumas obrigações? Será que é só isso? Infelizmente para muitos tem sido só isso, mas eu não quero isso. Não é para isso que Deus nos salvou, não é para isso que Ele juntou esse povo num só e chamou de seu. Não é para isso que Deus nos resgatou das trevas. Não é para isso que Ele nos deu vida. Não é para isso que Ele nos salvou. Deus nos salvou para termos um relacionamento íntimo, pessoal, diário, provando essa intimidade na nossa vida pessoal e mostrando isso de maneira milagrosa, de maneira transformadora para esse mundo perdido. E por último, Paulo ora por enchimento. E é interessante aqui, parte B do verso 19, onde ele vai dizer o seguinte: para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Preenchidos até a plenitude de Deus. Deus já é tudo, né? Deus já é pleno. E aí ele fala então que nós teremos que ser preenchidos até a plenitude de Deus. Nossa, mas que pedido é esse, né? Parece bem arrogante. O que seria isso? O que significa ser tomado de toda a plenitude de Deus? Será que ele está falando de algo que é para essa vida? Ou que isso um dia vai acontecer quando nós formos para o céu? E aí, né, naquela fase final, completos, glorificados, então seremos plenos de Deus um dia. É interessante perceber que, como eu falei, tanto em Colossenses, nós já lemos, Cristo é revelado, Ele é identificado como habitando nele toda a plenitude de Deus. Então, isso nos aponta para a seguinte direção, que é exatamente quando nós conhecemos a Cristo, provamos dessa intimidade de Cristo, refletindo na nossa vida o caráter de Cristo, nós estaremos então revelando de forma plena, né, isso em nossa vida também, ou buscando, ou mostrando um crescimento cada vez maior, enquanto nós crescemos em Cristo, buscamos refletir o caráter dele, nós estamos nessa direção. Porque é em Cristo que Deus se revela de forma plena. E talvez, então, aqui conhecer
o amor de Cristo, como ele falou anteriormente, e ser tomado pela plenitude de Deus sejam a mesma coisa. Porque Cristo, nele é revelada toda a plenitude de Deus. Deus, na sua misericórdia, por meio do amor de Cristo, que desafia a nossa imaginação, vem habitar em nós de maneira plena, que nos leva a uma vida de santidade, unidade e amor. Então é por meio desse conhecimento de Jesus, é por meio dessa intimidade com Ele, de refletir o caráter dele, de conhecer mais e mais a Cristo, e sermos mais parecidos com Ele. Paulo fala sobre isso também, que esse é o objetivo lá em Romanos 8. É por meio dessa boa rotina de vida cristã que nós vamos sendo crescendo a plenitude de Deus, sendo preenchidos da plenitude de Deus. Conforme aqui um comentário também no rodapé da Bíblia de Estudo, da Bíblia Brasileira de Estudo, este é o clímax da oração de Paulo, que nesta vida cresçamos o máximo possível em todos os aspectos de nossa semelhança com Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é falado no capítulo 4, no versículo 13, vamos estudar na próxima semana. E a partir do capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos perceber, na verdade, a partir daí, né, 4, 5 e 6, nós vamos perceber isso revelado, ou mostrado, ou aplicado, né, de forma prática na vida da igreja. Como que é o resultado dessa plenitude de Deus, por meio de Jesus Cristo, vivendo através da ação do Espírito Santo em cada cristão, o seu corpo, isso vivenciado na prática. Paulo vai tratar disso nos próximos capítulos. Paulo diz, para terminar aí, versículo 20, diante de tudo isso que ele já pediu, diante de tudo isso que nós já vimos, Paulo vai dizer ainda que não só isso, como se já fosse pouco, ser fortalecido com poder pelo Espírito, Cristo habitar em nosso coração, compreender o amor de Cristo, conhecer esse amor que excede todo entendimento. Quer dizer, aqui é até um paradoxo, mas como é que eu vou compreender algo que excede o meu entendimento? E essa busca, né, da pessoa de Jesus, estar cheio da plenitude de Deus. Como se isso não bastasse, ele vai dizer no versículo 20 o seguinte: que aquele próprio Jesus é poderoso para fazer mais, ou para fazer bem mais, ou para fazer bem todas as coisas, além do que nós pedimos. Ele acabou de orar pedindo, e ele está dizendo que diante de todo esse pedido que ele já fez, isso é tudo muito maravilhoso, muitas vezes é bem incompreensível, nós somos limitados para entender tudo que ele pediu aqui. Ele vai dizer, se isso já é difícil de entender, saiba que ele é capaz de fazer ainda muito mais do que nós acabamos de pedir, e muito mais do que nós até poderíamos pensar em pedir além disso. Esse é o nosso Deus, esse é o poder que está à disposição da igreja. Isso é maravilhoso, ainda mais em dias como este, que nós estamos como corpo de Cristo, clamando a Deus, pedindo. E eu acredito que a coisa que mais tem sido pedida nos últimos dias é para que Deus faça passar logo essa situação tão difícil desse vírus. E às vezes nós pedimos não acreditando que isso possa acontecer, ou não acreditando que possa acontecer de maneira extraordinária, de maneira inexplicável. Mas Paulo está dizendo, olha, ele pode fazer muito mais do que você pede e até do que você pensa, porque ele é Deus, porque ele é poderoso, e ele deixou esse poder disponível, a oração. E se tem uma coisa, dentre tantos, né, mas se tem uma coisa que nós podemos olhar para essa situação tão difícil e agradecer a Deus, como até temos visto e ouvido em alguns relatos aí,
é que isso que está acontecendo tem levado muitos cristãos a colocar-se de joelhos. Tem levado muita gente a fazer aquilo que já não fazia com tanta intensidade. Levado muita gente, muito cristão, a voltar para uma prática que havia se perdido, que é a oração, que é o clamor. E não só cristãos individualmente, mas igrejas, coletivamente, têm voltado para uma prática que havia se perdido em muitos lugares, muitas igrejas, agora falando de igreja organização, que é unir-se em oração. Quanto nós temos ouvido, quanto nós temos sido lembrados nessas semanas de parar para orar, levantar um clamor, fazermos grupos em horários estipulados para orar. Ora, mas isso não deveria estar sendo uma rotina? Isso não deveria ser óbvio? Deveria. Mas talvez parece que precisa acontecer coisas como essa, para a igreja entender o poder que está à sua disposição, para a igreja entender o valor verdadeiro da oração. Paulo diz que ele ainda pode fazer mais do que já foi dito anteriormente, ou seja, mais do que pedimos ou pensamos. Isso conforme o seu poder que opera em nós. Onde está esse poder? Na restauração de vidas, no perdão dos pecados, na transformação. Nós vemos esse poder também na libertação de vícios. Nós vemos esse poder na mudança de atitude. Nós vemos esse poder na capacidade de perdoar e de amar os inimigos. Nós vemos esse poder na capacidade de ter a paz no meio da tribulação, de não temer a morte, de não temer nenhum vírus, nenhuma peste, de ser capaz de ficar firme diante de toda e qualquer tribulação. Esse é o poder de Deus que opera em nós. Para terminar, a pergunta é essa: onde está o poder do Evangelho na sua, na minha vida e na vida desta igreja? Onde está o poder? O padrão é este. Nós não devemos nos conformar com nada menos que isso. Verso 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. A igreja pode atingir seus pontos mais elevados quando ela dobra o joelho. Vou repetir isso. A igreja pode atingir seus pontos mais elevados quando ela dobra os seus joelhos. Paulo ora ao Pai, aí você vê a Trindade envolvida aqui também nesse trecho, para que o Filho seja mais desejado por meio do Espírito Santo. Isso é bênção, isso é graça, isso é amor, isso é poder. E é por esse poder que nós temos que buscar e agradecer ao nosso Deus que Ele colocou isso à nossa disposição por meio do Espírito Santo, para que através dele possamos conhecer mais a Cristo. Conhecer esse Cristo vai resultar em uma vida de amor individual e uma vida de amor em coletividade. E esse amor vai ser mostrado para esse mundo. Esse amor que vai ser mostrado para esse mundo vai revelar o próprio Filho, vai revelar o próprio Deus, para que esse mundo perdido encontre uma nova esperança, um novo caminho, uma nova vida, uma nova filiação em Deus. E esse novo poder é a oração. Eu quero orar com vocês agora, rogando a Deus e agradecendo a Ele por tão grande bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo poder que está à nossa disposição, que é a oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido muito misericordioso. A Tua graça nos alcançou. A Tua graça nos tirou das trevas, nos tirou da condenação do pecado
Isso foi obra do Senhor na cruz. Aprove ao Senhor, por meio da ação do Evangelho, juntar num só povo, num só corpo, judeus e gentios. O Senhor fez isso porque nos amou. O Senhor juntou todos num só corpo, chamado igreja, o mistério que estava revelado, estava escondido, mas agora foi revelado em Cristo. E o Senhor chamou essa igreja e deu poder por meio do Espírito, para que nós nos amemos, que nós possamos nos fortalecer no homem interior com essas verdades, com este poder por meio da ação do Espírito no conhecimento, crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, refletindo em nossa vida o caráter, obedecendo tudo que Ele ensinou, vivendo como igreja, impactando vidas, fazendo discípulos desse Jesus, para que assim o Senhor seja glorificado em nossas vidas aqui na terra. Que a tua igreja triunfe nesse propósito, Pai. E assim cresçamos em tudo, cresçamos em Cristo, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Senhor, que a igreja entenda, Pai, nesses dias, não só nesses dias, mas especialmente nesses dias difíceis, o que é ser igreja de verdade. A igreja não se limita a um prédio, nós sabemos disso. Pai, obrigado porque nesses dias o Senhor tem nos levado a orar, o Senhor tem nos levado diante dessa dificuldade a colocar os joelhos no chão, na dependência, na humilhação, deixando o nosso orgulho de lado. O mundo tem deixado o orgulho de lado, porque também tem se dobrado diante desta doença. O mundo tem percebido que nós somos pequenos, que algo invisível pode nos paralisar. Mas, Senhor, nós como igreja não devemos temer, não devemos perder a esperança. Ao contrário, nós sabemos em quem está a nossa esperança, nós sabemos a quem recorrer. Nós não precisamos entrar em desespero, não precisamos sair comprando tudo, não precisamos sair chorando e lamentando sem esperança, e deixando esmorecer a nossa fé, porque nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, porque temos um Deus que é presente, temos um Deus em quem a nossa fé está arraigada e alicerçada, porque é o Criador de tudo e de todos. O Senhor nunca é pego de surpresa, o Senhor já sabe o fim de tudo isso, e o Senhor pede, e o Senhor nos capacita também nessa hora, a estarmos firmes, a estarmos de pé como pessoas, de pé como uma só nação, como um povo que está para servir esse mundo abalado nessa hora, servir com o Evangelho, trazendo esperança, trazendo a cura, que é muito mais do que a cura física, é a cura espiritual, a esperança que só o Evangelho pode dar. Nos ajude a fazermos isso, Pai, a sermos esse povo que o Senhor preparou para glorificar o Teu nome aqui na terra. Pai, muito obrigado pela esperança, muito obrigado por esse novo poder, muito obrigado pela possibilidade de orar e de ter no Senhor, o nosso grande Pai. Oramos assim, confiados, e desde já também continuamos a pedir para que o Senhor interceda, para que o Senhor provenha com poder na nossa nação, que o Senhor dê sabedoria, ilumine também os nossos governantes, ilumine a nossa nação, cada pessoa, para que entenda esse momento difícil. Claro, tome todas as precauções, mas também que o Senhor venha com o poder do Teu Espírito para quebrar os corações orgulhosos e fazer essa nação também se ajoelhar diante do Senhor. Essa é a nossa esperança, porque nós sabemos que o Senhor é o dono desta nação por direito. Se ainda não é de fato, o Senhor já o é por direito. E essa igreja que o Senhor resgatou, não só no Brasil como no mundo, deve anunciar esse senhorio de Cristo, deve anunciar a salvação em Cristo, a esperança em Cristo nesses tempos difíceis. Que assim seja, Pai. Minha oração em nome do Senhor Jesus.
Amém. Deus abençoe. Obrigado, Paulinho. Graça e paz, bom dia. Tudo bem, queridos? Queria pedir para vocês que estão gravando aí, mostrassem aqui o nosso auditório que está vazio. O pessoal deve estar curioso aí. Poxa, quem será que está lá, né? Então só estamos aqui realmente eu e o Paulo e a nossa equipe aqui de gravação, o Cláudio, o Nailson e o João. Obrigado, gente. Então são eles que providenciaram aí essa gravação. Eu só vim então aqui dizer, gente, que nós subimos então nossa gravação por volta de 9h13. Domingo que vem a gente provavelmente vai estar mais ou menos nesse horário também. Então lá para as 9h05 você já comece aí a se preparar para entrar aí no nosso Face. Essa mensagem ela vai estar disponibilizada também depois no nosso site. Depois ela entra. E também no YouTube. Então eu vou passar para vocês entrarem depois, caso vocês queiram. Então nosso facebook.com/ibeorto, né, vai estar sempre disponível aí para vocês esse link. Essa mensagem vai ficar gravada. Nós também temos um canal no youtube.com/ibeorto, ok? E nós temos um site ibeorto.com.br. Então esses são os nossos canais aí virtuais, que nós vamos estar sempre conversando com vocês aí. A partir agora, daqui uns minutos, nós vamos começar a gravar as nossas aulas da escola bíblica. Então vocês fiquem de olho também aí nesses canais. Em algum momento eles vão estar sendo disponibilizados, tá? Nós estamos pensando também em trazer um conteúdo para vocês na quarta-feira à noite. Provavelmente a gente também vai fazer algo ao vivo aqui, talvez não com uma duração tão grande, enfim, mas a gente vai trazer para vocês isso. E ao longo da semana nós vamos estar preparando aí algumas mensagens curtas aí para estar enviando para vocês, tá bom? Então a gente espera que vocês estejam sendo realmente alimentados por Deus, né? Esse texto que o Paulo leu aqui é tremendo. Eu quero reforçar aqui. Deixa eu pegar aqui o versículo, falou muito forte comigo aqui, o versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Olha que coisa linda a força e o poder que nós ouvimos aqui dessa mensagem que nós temos. Nós já passamos por várias crises mundiais, nós já passamos por várias situações de guerra, nós já passamos por muitos momentos de calamidade. A humanidade já passou por várias situações onde ela foi quase que dizimada. Em vários momentos aí houve uma desesperança total. Mas nós podemos aqui, pela palavra de Deus, nos confortar e saber que o Espírito de Deus nos fortalece no íntimo do nosso ser com o seu poder. É isso que realmente nos dá essa esperança, ok? Então, obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham um bom domingo com a família, em casa. Uma boa semana para quem está em home office aí, quem está com as crianças em casa. Está tendo muito material agora disponível aí na internet para ficar aí brincando com os filhos e colocando algumas tarefas aí. É importante que a gente dê uma desligada um pouco nas informações muito catastróficas, né? A gente vem recebendo aí muito material. Eu acho que todo mundo já está assim bem suprido de informações aí sobre o coronavírus. Então eu acho que o momento agora é realmente de nós nos concentrarmos com Deus, com a família, pensarmos em coisas positivas, buscarmos um conteúdo mais enriquecedor. Nós temos aí um material disponível aí na internet e até na TV de muito bom conteúdo cristão.
Ah, ok. O Horto Júnior também vai colocar um material disponível para as crianças ao longo da semana. Então fiquem atentos a tudo isso. Temos filmes cristãos muito bons, temos séries, enfim, tem muita coisa boa aí. E invista o tempo agora na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, né? Tenham momentos realmente ali de intimidade com Deus e de boas conversas também. Acho que esse é um momento propício que Deus está nos dando para realmente nós termos tempo para investirmos em nós, né? Boas leituras, momentos de oração, investirmos na nossa casa, ok? Eu vou fazer uma última oração para nós encerrarmos e depois o Cláudio vai colocar o vídeo do Horto Informa para a gente fechar, tá bom? Então, onde você está na sua casa, feche os olhos e fale com Deus agora. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento que nós estamos como igreja, Senhor, ainda que de forma virtual. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela vem tocar e fortalecer o nosso coração, Pai. Obrigado, Deus, porque é nesses momentos que nós realmente podemos estar confiantes no Deus que criou o universo e criou as nossas vidas. E tudo está, Senhor, debaixo do teu controle. Nada escapa, Senhor, da tua poderosa mão. E é isso que nos faz, Senhor, descansar no teu poder. Obrigado, Deus, porque nós confiamos, Senhor, num Deus que está acima de qualquer circunstância terrena. Ainda que venha, Senhor, pragas, ainda que venha tsunamis, ainda que venham, Senhor, furacões, ainda que venham vírus, bactérias, ainda que venha, Senhor, guerras, tudo isso, Senhor, realmente nos preocupa, mas, Senhor, não tira a nossa esperança em Cristo. Nós estamos, Senhor, confiantes que o Senhor está comandando e controlando todas as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, que nós colocamos diante de Ti todas as nossas orações, todas as nossas petições, toda a nossa ansiedade, Pai, e o Senhor tem cuidado de nós, e guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor, Pai, também alcance o coração das pessoas que estão passando, Senhor, por essa doença. A Tua palavra diz para nós alegrarmos, Senhor, com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. E agora é o momento, Senhor, que nós precisamos, Pai, sentir a dor do nosso próximo. Ainda que esta doença não tenha chegado, Senhor, à nossa casa, às pessoas mais próximas ainda, Deus chegou no lar de muitas vidas, e nós queremos, Pai, clamar, Senhor, para que Tu venhas alcançar o coração das pessoas que estão com seus familiares doentes, ou até eles próprios, Pai. Que o Senhor alcance, Senhor, as centenas e as milhares de pessoas que estão nos hospitais, com problemas respiratórios por conta, Senhor, desse vírus, problemas de respiração, Senhor, problemas do pulmão, Senhor, que Tu venhas, Pai, alcançar estas vidas agora com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu poder e com a Tua cura, Senhor. Que Tu possas, Pai, não só curar, Senhor, o corpo, mas também, Senhor, curar a alma dessa humanidade, Senhor, ferida, essa humanidade, meu Deus, que está sem esperança, essa humanidade, Senhor, que não tem, Pai, alguém, Senhor, para colocar o seu coração e a sua força. Que eles possam, Senhor, Te conhecer de alguma forma nesse momento de dor e de angústia. Que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, todos os agentes de saúde, Pai, que estão se doando e se entregando por este momento de calamidade.
que venha sobre eles também o bálsamo do Teu Espírito, Deus, que eles se sintam mais leves, Pai, que o Senhor não deixe, Senhor, que essa pressão e essa opressão, Senhor, os consuma, Deus, mas que venha, Senhor, sobre eles, sobre todos os que estão trabalhando, Senhor, em prol de uma cura, de um remédio, de uma vacina. Que o Senhor abençoe, Pai, os cientistas, as pesquisas, Deus, que o Senhor traga luz e sabedoria para o homem administrar este momento, Pai, mas que tudo isso, Senhor, não nos tire do foco, que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos confiar no Senhor em todos os momentos, Pai. Nós temos que lembrar do Senhor para agradecer, Pai, quando o Senhor nos dá grandes bênçãos, mas nós também precisamos lembrar do Senhor quando nós estamos, Pai, de joelhos, rendidos a Ti, Senhor, reconhecendo que nós não podemos, que nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor para superar mais esse momento de dor. Pai, nos aproxima, nos faz fortes neste momento, nós confiamos em Ti. Eu lhe peço a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça, Pai, sobre todos os que estão conosco agora nesse momento. A Tua igreja e todo mundo, Senhor, clama a Ti, e nós sairemos mais fortes deste momento do que quando nós entramos. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e já Te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado, boa semana a todos. Deus abençoe.